E nós voltamos com o nosso Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI. E o nosso tema de hoje é nutrição e estética. E você já sabe, quem está conosco aqui é nada mais, nada menos que a querida doutora Edna Sakamoto. Olha aí, doutora Edna Sakamoto aqui conosco, nutricionista, que veio hoje a brilhantar o nosso programa, nos dando dicas infalíveis de como viver bem, se alimentando bem. Doutora Edna, temos aqui várias perguntas sobre o nosso tema de hoje. Pessoas do Brasil inteiro que querem dicas de saúde e tirar suas dúvidas. Que bom. Doutora, encerramos o bloco vendo alguns alimentos, né? Tendo ali uma planilha, né? Várias telas com vários alimentos do nosso cotidiano. E aqui tem uma pergunta que nos dá margem para tirar alguns mitos. É sobre a gelatina. Como manipular a gelatina? Será que ela faz bem? E quem faz essa pergunta é a Ângela Maria dos Santos. Ela é da cidade do Rio de Janeiro. Ela diz assim: costumo normalmente fazer gelatina light e diet. Tem algum problema para a saúde? Essa é uma dúvida muito comum, padre, porque a gelatina diet ou a gelatina light normalmente tem a exclusão ou a redução do teor de açúcar. Mas se a gente for pensar nessas gelatinas industrializadas, né, o que acontece é a presença, a adição de muitas substâncias químicas nocivas. Então, é muito corante, é muito aromatizante. E eu brinco, eu digo assim, que na gelatina de fruta, você não tem fruta, você tem ali o aroma artificial, né, de morango, o aroma artificial de abacaxi, a coloração artificial. Então, se a pessoa quer fazer uso da gelatina para aumentar, por exemplo, um pouquinho do aporte de proteína, o que é possível ser feito em casa é a utilização da gelatina incolor adicionada a um suco de fruta, por exemplo. Então, usar aquele suco integral de uva, né, e fazer a gelatina a partir do suco. Então, você usa a gelatina incolor, como manda ali o fabricante, e dilui, né, a gelatina hidratada no suco de uva. Então, você gelatiniza o suco. E aí sim, você tem o aporte da proteína presente na gelatina, né? Tem o aporte de substâncias antioxidantes presentes no suco de uva, né, que é o resveratrol, por exemplo, e tem as substâncias benéficas, com menos adição de açúcar, porque o suco já é naturalmente adoçado, né? Doutora, nós estamos mencionando sempre o danado do açúcar. Ele vai e não vai, entra na pauta. Isso. Agora uma pergunta minha. Qual o benefício do açúcar para a saúde? O benefício... É o benefício. O benefício principal é ser uma fonte de energia, né? Então, o açúcar, como qualquer outro carboidrato, ele vai aumentar a produção, a disponibilidade de glicose. E a glicose é o combustível para toda a nossa célula, então precisa ter carboidrato. O que a gente fala do açúcar, padre, é desse consumo excessivo, porque muitas vezes a gente não associa a presença do açúcar em vários alimentos do nosso dia a dia. Então, quando a gente toma aquele cafezinho adoçado, o açúcar está ali. Eu não adicionei, mas o açúcar está ali. Quando você consome, por exemplo, pão branco, né? O final da digestão daquele carboidrato, daquele amido, vai ser glicose. Então, quando você tem um consumo excessivo, é que pode levar a um desequilíbrio, pode levar ao aumento da insulina e levar, inclusive, ao aparecimento, né, do diabetes, por exemplo, né? Então, consumido em pequenas quantidades, o açúcar, ele não tem problema. O problema é quando ele é consumido em grande quantidade e frequentemente, né? Porque muitas vezes, doutora, a gente se alimenta sem saber o que está consumindo, né? Como a senhora falou, o açúcar está presente em vários alimentos. Isso. E a gente não tem ideia nem noção de que esteja ali. Já no cafezinho sem o açúcar, ele já está presente, né? E se nós adoçarmos, potencializa esse número de açúcar. No cafezinho que já vem adoçado, que já vem né, adoçado, Isso, sim. Não, no café normal ele não está. Não está. Não tá. Agora, se nós quisermos substituir o açúcar por uma outra substância para adoçar, qual o mais indicado?
Hoje no mercado a gente tem o açúcar branco, né, que é o açúcar refinado, a sacarose, onde praticamente você não tem a presença de mais nenhum outro nutriente. Então, a sacarose é uma molécula de glicose e uma de frutose. Dentro dessa linha de açúcar, né? Você tem a presença, por exemplo, no mercado, do açúcar mascavo e do açúcar demerara. Esse, embora seja sacarose como o açúcar refinado, o açúcar mascavo e o açúcar demerara ainda preservam alguns nutrientes, então ainda tem a presença de alguns minerais e algumas vitaminas. Então, se você for fazer uma escolha entre o açúcar refinado, o açúcar mascavo ou o demerara, priorize o mascavo. Para quem não gosta do sabor mais predominante, né, o característico do mascavo, o açúcar demerara é uma alternativa. E tem também o mel e tem também a calda de agave, que é muito utilizada, e hoje, que está aí na mídia, o açúcar de coco, né, que também pode ser utilizado como um substituto do açúcar normal, com a vantagem de não alterar muito a glicemia. Então, é o que a gente chama de açúcar com baixo índice glicêmico. Doutora, tomar garapa ou chupar a cana-de-açúcar in natura tem algum efeito colateral? É melhor você chupar a cana, porque daí você ingere menos sacarose, né? Porque quando a cana é moída, você concentra ali basicamente todo o açúcar. Só que na garapa você ainda tem a presença, né, de várias vitaminas e minerais. Tá? Agora, quando essa garapa, ela passa por todo aquele processamento, né, de refino, você vai tirando, então, os nutrientes que tinha ali, né, no original, né? Então, doutora, tem aqui uma pergunta que vai nos dar margem para voltarmos para a tela. Sim. Tá? A Marlene Ferreira Nunes, ela é de Santa Bárbara do Oeste. Ela diz assim: sou negra, mas minha pele é bem sensível. O que é recomendável para esse tipo de pele? Às vezes, faz feridas e coçam, e meus exames não deram nada. Vamos responder isso lá, doutora? Vamos lá. Vamos lá, que ali a gente tem algumas figuras que nos ajudam a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Aí temos aqui a vitamina E no quadro. Será que já quer? Por exemplo, embora a pele negra tenha uma presença maior de melanócitos, né, que produzem melanina, que são células que produzem melanina, isso não significa que ela esteja mais protegida. Então, o que é importante pensar em relação aos aspectos que ela cita, que é coceira, né, e a pele mais sensível? A vitamina A, o beta-caroteno, como nós falamos, e quando a gente fala de lesão, a gente tem que lembrar da vitamina C, que tem uma ação anti-inflamatória, né, da vitamina E também, que tem essa ação protetora, e de minerais, por exemplo, como magnésio e zinco, que vão ter esse efeito benéfico protetor, melhorando aí a qualidade da cicatrização e reduzindo a sensibilidade dessa pele, né? Então, a senhora falou em magnésio, aqui temos a tela do magnésio. Então, as sementes oleaginosas, tipo nozes, o milho, nos cereais integrais você encontra, nos verdes escuros também você encontra bastante magnésio. Por isso que os nutrientes, eles estão presentes, você viu que a gente colocou o nutriente e os alimentos, mas, por exemplo, o magnésio não só está presente nas nozes, no milho, mas também nos verdes escuros, que tem a vitamina C, que tem os carotenoides. Então, né, o alimento termina sendo um composto de vitaminas. Por isso que é bacana comer comida mesmo, né, padre? Porque você tem ali, num determinado alimento, vários compostos, né? Não só vitaminas e minerais, mas os fitoquímicos, né? Como a gente tinha falado anteriormente, que são os flavonoides, que são substâncias que a própria planta produz, né? Que está presente ali no alimento, que não é nem vitamina e nem mineral, mas que tem uma ação benéfica, uma ação protetora. Doutora, a senhora falou várias vezes aí dos flavonoides. Vamos ver o que são? Isso, olha lá. Então, um dos mais conhecidos, né, é o chá verde, por exemplo, onde você tem chá verde e o chá preto, a presença de substâncias como as catequinas, que tem esse efeito protetor. Então, o chá verde, ele é utilizado para controle da glicemia, para controle do colesterol e justamente em função da presença das catequinas. Pode ingerir quente ou frio?
quente ou frio, a temperatura nesse momento não importa, né? O que não pode também é haver um exagero do consumo de chá verde. Então, não é porque o chá verde é rico em flavonoides, que é rico em catequinas, que você vai tomar 2 litros. Então, essa quantidade, essa moderação também é importante. E sempre lembrando que o consumo, tanto do chá verde quanto do chá preto, é interessante que seja feito sem adição de açúcar e sem adição de adoçante sempre que possível, porque você vai estar colocando ali também substâncias químicas, Os né? chás que vendem nos supermercados, naqueles sachês, eles são indicados, têm as proteínas e nutrientes necessários ou a gente precisa procurar uma loja, uma casa de produtos naturais? Os chás em sachê, eles agregam muita praticidade, porque já está ali porcionadinho. Porém, se você pensar em determinadas plantas, a quantidade, a presença de fitoquímicos pode estar presente em determinadas estruturas da planta. Por exemplo, camomila, onde você vai ter a maior quantidade de substâncias de fitoquímicos, né? Na flor. Então, nem sempre no sachê de camomila vai ter só flor. Então, vai ter ali talo, vai ter folha. Então, é um mix, mas não impede que você faça uso porque agrega praticidade. Mas se você puder fazer um chá, por exemplo, de camomila com a flor, a quantidade de fitoquímicos presentes ali, padre, vai ser muito maior. As né? hortinhas em casa fazem falta, Nossa, né? então o chá de hortelã está na folhinha, né? O chá verde está na própria folhinha também. Olha aí, doutora, o zinco. Isso, o zinco. Então, os cereais integrais, os grãos integrais, as algas. O zinco, lembra que nós comentamos da semente de abóbora? O zinco também está muito presente nos frutos do mar, como a ostra, né? Que não é tão frequente, mas é uma das principais fontes de zinco. Mas um alimento que não está citado aqui na nossa tela e que é muito comum é a carne vermelha, né? Então, a carne vermelha magra, além do ferro, além da proteína, também é uma fonte importante de zinco na alimentação. E o zinco é um mineral que está ligado com a melhora da resposta imunológica, com a cicatrização. Por isso que, por exemplo, para lesão de pele, enfim, o zinco é importante. Doutora, não comer a carne vermelha, nesse caso, elimina uma fonte de zinco. Ela pode ser substituída por outras coisas, no caso dos vegetarianos, por exemplo? Então, nos vegetarianos, além da proteína, além do zinco, o equilíbrio, incluindo mais grãos, mais sementes, né, é importante para que não gere um déficit, uma deficiência nutricional. Então, quando você retira um grupo de alimentos importantes, é preciso que você tenha uma orientação profissional para você não gerar desequilíbrio. Né? Então, dá para ser saudável, sim, sendo vegetariano, vegano, mas a preocupação com o cuidado, eu diria assim, com a alimentação tem que ser redobrado, porque ele precisa estar muito mais atento à qualidade desse nutriente, uma vez que não é consumido, por exemplo, a carne ou a proteína animal, né? E temos mais substâncias aqui, ó. Além do zinco, temos o selênio, que foi muito mencionado hoje, né, doutora, nas perguntas. O selênio é um mineral fundamental para a questão estética, né? Porque ele ajuda na pele, na questão da acne, na questão da celulite, né? E uma das principais fontes de selênio hoje é a castanha do Pará ou castanha do Brasil. Também você encontra o selênio em peixes como o salmão, em algumas sementes, né, como a própria quinoa e a chia, que têm sido popularizadas, né? Tem tido consumo aumentado porque se tornaram mais conhecidas, né? Doutora, a gente sabe que tem alimentos que são saborosíssimos, né? Castanha do Pará, a gente senta com a porção generosa e come até fartar-se. Mas sabemos que tem alguns limites. Por que tem esse limite do consumo da castanha do Pará e qual é ele? Isso, então vamos pensar assim, a castanha do Pará, ela é rica não só em selênio, mas falando, né, de vários nutrientes, é rico também em vitamina E,
é rico também em minerais como o zinco, também presente na castanha do Pará. Só que, se você tem um consumo excessivo, além do aporte de calorias, né, porque são gorduras boas, mas não deixam de ser gorduras, né, você também pode ter o excesso de selênio também é prejudicial. Ele causa um outro quadro, né, que é a selenose, que é o excesso da ingestão de selênio. Então, tanto a falta como o excesso, eles têm que ser olhados com atenção, né? Há de ter um equilíbrio. Isso. Então, quanto seria suficiente? Uma castanha seria suficiente se a gente fosse pensar num consumo em relação à quantidade de selênio por dia. Mas é claro que a gente vai comer só uma castanha. Normalmente eu falo para fazer em torno de 3 a 5, né, dependendo do momento que a pessoa está sendo orientada. Se ela quer emagrecer, come 3. Se ela já está mantendo peso, dá para consumir um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá bom? Doutora, e agora nós temos aqui um parâmetro geral sobre nutrição e cuidados com a pele. Como que a gente pode fazer essa comparativa? A nutrição e os cuidados com a pele, então, voltando à questão dos nutrientes, então, cada um dos nutrientes que nós abordamos anteriormente, eles vão estar em vários alimentos, desculpe. Então, para o cuidado com a pele, o cabelo, a unha, o que é importante? É você ter uma variedade e uma diversidade de alimentos. Então, comer sempre as mesmas coisas não vai contribuir para que a sua pele melhore, ou que seu cabelo fique mais bonito, ou que sua unha cresça com mais força, com mais até rapidez, vamos dizer assim. A ideia é você incluir vários alimentos, e esses alimentos vão ter vários nutrientes, como a vitamina A, vitamina E, vitamina C, o zinco, o selênio, que vão ser utilizados pelo seu organismo, né, melhorando o metabolismo tanto da renovação celular da pele, do cabelo e das unhas. Então, acho que esse é a mensagem, né, padre? Que não tem um único alimento exclusivo ou um único nutriente que sozinho vai contribuir com essa questão da melhora da pele e dos cuidados estéticos. É esse equilíbrio em relação à diversidade e à quantidade, né, que vão gerar, então, saúde e que vai se refletir também na melhora do aspecto estético. Que maravilha, doutora. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo, mas você não sai daí, porque ainda temos, sim, mais do nosso Vida e Saúde com a doutora Edna Sakamoto, que está aqui conosco hoje. Não sai daí, voltamos já.